Gel redutor funciona mesmo? Eu vou te dar a resposta definitiva para isso. Espera um pouquinho que eu já vou te explicar lá a fundo o que é. Bom, eu sou a Raquel, eu sou educadora física e eu já transformei o corpo e a saúde e o estilo de vida de mais de 18 mil mulheres. Então, acho que eu tenho um pouquinho de experiência para poder te dizer o que vale e o que não vale a pena. Mas, tu mesma vai chegar na resposta sobre se o gel redutor funciona ou não funciona. Primeiro de tudo, se tu não entender qual é a causa da gordura localizada, tu não vai saber quais são os recursos que tu pode usar para conseguir eliminar. Segundo, tu precisa entender quais são os fatores que te levam a ter resultado. Se tu souber quais são os fatores que te levam a ter resultado, tu vai conseguir tomar uma boa decisão. E terceiro, tu tem que evitar uns erros que provavelmente tu comete algum deles e não é porque tu tá sendo, enfim, burra, não é isso. É porque te ensinaram errado e a culpa não é tua. E eu tô aqui para desmistificar tudo isso. Primeiro, entender qual é a origem e a causa da gordura localizada. A primeira causa da gordura localizada e da celulite, enfim, é o mau funcionamento hormonal. Se tu tiver com o corpo funcionando mal na parte hormonal, tu vai ter dificuldades de eliminar a gordura. Então, tu tem que ter várias situações que fazem com que tu chegue ao bom funcionamento hormonal. E como é que tu consegue isso? O primeiro deles é saber qual tipo de exercício tu deve fazer para ter uma boa otimização hormonal. Segundo, qual tipo de alimentação fazer. E terceiro, entender qual é a ordem de prioridade das coisas de investimento de custo-benefício. A minha linha de raciocínio, ela vai pelo lado onde tu investe menos para ter mais resultados, mas de maneira segura, de maneira prática, de maneira rápida, onde tu tem, enfim, como eu disse, o menor custo com mais resultados. Eu não acho que vale a pena investir em coisas que eu gaste muito dinheiro e que contem muito pouco para me gerar resultados. Entende? Eu acho que tu vai concordar comigo, né? Que não vale a pena, é meio burrice, né? A gente jogar muito dinheiro para cima para ter pouquinho resultado. Por exemplo, para tu ter uma boa otimização hormonal, tu precisa, em primeiro lugar, saber qual exercício tu vai fazer, qual alimentação tu vai fazer. Com isso, tu vai gerar uma boa otimização hormonal. Gerando uma boa otimização hormonal, naturalmente tu vai reduzir celulite e gordura localizada. Quanto aos exercícios? Tem exercícios que funcionam mais e tem exercícios que funcionam menos, quando o assunto é eliminar gordura. Quando eu digo gordura, eu já tô entrando junto, tá? Na gordura localizada e celulite. De que adianta tu fazer exercício? Muita gente pensa, né? Eu preciso eliminar gordura. Aí vai fazer exercício aeróbio de longa duração. Vai correr, vai caminhar, porque pensa que é isso que vai fazer queimar gordura, né? Porque por muito tempo se acreditou isso. Né? Enfim, erros na ciência, artigos mal interpretados, vieses de estudo, levaram por muito tempo as pessoas a acreditarem que era o exercício aeróbio que queimava gordura. E ao longo do tempo esse mito foi se desfazendo. Se tu usa exercício aeróbio de longa duração com o objetivo de queimar gordura, o máximo que vai acontecer é te frustrar, tu não vai conseguir gerar resultado e pode ainda piorar. Por quê? Porque quando tu faz exercício aeróbio, tu vai com certeza reduzir massa muscular. Se tu reduz massa muscular, tu aumenta a flacidez, tu reduz o teu metabolismo e tu não tem uma otimização hormonal. Então eu não tô aqui dizendo que exercício aeróbio é ruim. Eu tô dizendo que o exercício aeróbio, ele não é a melhor estratégia no custo-benefício de quanto tu te esforça para ter resultado, quando o assunto é ganho de massa muscular e definir o corpo e acelerar a queima de gordura. Então, primeiro mito tem que desfazer. Então, qual é o exercício que tu deve fazer? Tu deve fazer exercícios de alta intensidade e curta duração e exercícios de fortalecimento do corpo. E quando tu une esses dois ainda, tu tem um resultado incrível, porque o exercício de alta intensidade e de curta duração, que é o HIIT, ele faz com que tu libere muito mais hormônios como testosterona, GH, que são fundamentais e cruciais no processo de eliminar a celulite, eliminar a gordura e ganhar massa muscular e acelerar o teu metabolismo, né, para liberar uma queima natural de gordura. Então, a primeira coisa aí que tu tem que ver de custo-benefício é isso. Tu vai optar pelo exercício aeróbio, que para muitas pessoas ocupa muito tempo do dia, é chato, é sacrificante, é monótono, ou tu vai preferir um exercício que te gera uma grande otimização hormonal, te traz muito resultado em acelerar a queima de gordura e tu faz em pouquíssimo tempo e tu pode fazer em qualquer lugar. O que tu preferiria? Como eu digo, eu sou da linha do custo-benefício. Eu tenho que trabalhar, eu tenho muitas horas, muitas coisas para fazer
Eu não tenho tempo para ficar despendendo horas e horas por dia num objetivo que não vai me levar longe. Então eu prefiro os exercícios de alta intensidade e curta duração. Essa é a primeira coisa. Segundo, na alimentação. As pessoas acham que para reduzir gordura tem que comer pouco, tem que se sacrificar, tem que comer contando calorias, tem que tomar um monte de suco de frutas. Aí já começa um grande erro. Esse tipo de alimentação, se encher de barrinha de cereal, esse tipo de alimentação não te dá uma otimização hormonal. Muito pelo contrário, ela faz a tua parte hormonal decair. E com isso, tu pode até reduzir peso de balança, mas não é porque tu tá perdendo de fato gordura. É porque provavelmente tu tá perdendo massa muscular. E isso é péssimo, da mesma maneira que fazer um monte de aeróbio de longa duração. Então não é sustentável, tu não vai conseguir, tu vai piorar até os teus resultados. O aspecto da tua celulite pode até melhorar um pouquinho, né? Porque tu deu uma murchada, mas tu não perdeu gordura de verdade, o que tu perdeu foi músculo. Isso é péssimo. E aí, em contrapartida, tem uma alimentação que ela otimiza a parte hormonal, ela faz com que teu organismo acelere a queima de gordura, gera ganho de massa muscular, sem se sacrificar, sem passar fome, onde tu pode comer coisas que tu gosta, inclusive doces, inclusive, sei lá, pizza de manhã, chocolate no meio da tarde, né? Então é só tu saber como fazer isso, é só saber como conduzir essa alimentação. Essa alimentação te deixa saciada e não te gera fome e te otimiza a parte hormonal. O que tu prefere? Uma alimentação sacrificante, que pode até ser cara, que não te dá resultado como poderia na parte hormonal para tu eliminar gordura? Ou tu prefere um tipo de alimentação que te gera super resultados em saciedade, em ganho de massa muscular, em eliminar gordura e te deixa com os hormônios a 1000? Suponho que tu prefere esse tipo de alimentação, né? Se tu entendeu que a causa do emagrecimento tem a ver com a otimização hormonal, com o equilíbrio hormonal e os hormônios estarem funcionando muito bem, né? Tu precisa escolher o exercício direcionado para a otimização hormonal e a alimentação direcionada para isso. Beleza. Agora vamos entrar na parte suplementação. Muitas pessoas querem suplementar, né? Suplemento funciona sim, ele adianta sim. Ele pode contribuir, tu não precisa dele para viver e para chegar em resultados, mas ele pode colaborar e fazer diferença nesse processo. Tanto que eu uso, esse é um dos suplementos que eu uso, ó. Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Phyto7, né? Ele ajuda na saciedade, ele ajuda a funcionar melhor o meu intestino, ele ajuda a manter meus níveis de colesterol bom, ele me dá aminoácidos essenciais, que é para ajudar a eliminar a flacidez, e um monte de vitaminas, minerais, enfim. Se tu quiser conhecer, ó, é Phyto7 Gold, tá? É uma das sugestões que, quando me perguntam, eu digo do que eu uso. Esse é um deles, ó, Phyto7. Mas bom, voltando ao assunto. O gel redutor, as pessoas costumam investir bastante nele, para ele colaborar com pouco resultado. Por exemplo, se tu simplesmente... Algumas pessoas dizem, mas eu tive algum resultado. Se tu tivesse cortado, de repente, sódio da tua alimentação, o sódio excessivo, e cortado embutidos, que tu já geraria primeiro uma economia na comida, né? Segundo, tu já observaria em uma semana uma redução drástica de celulite e gordura localizada, simplesmente porque tu desinchou. E talvez a melhora que tu tenha tirando o sódio seja infinitamente maior do que tu já o gel redutor por uma semana. Geralmente quem usa o gel redutor tende a melhorar um pouquinho a alimentação e começar a fazer exercício, por exemplo. Então, óbvio que vai melhorar, né? Então, talvez não seja o gel redutor que esteja te ajudando. Talvez seja a mudança da alimentação que tu fez. Então, eu diria que nas prioridades, a última coisa que deve se pensar é no gel redutor. Porque realmente, se tá tudo certinho, um gel redutor, ele vai colaborar com... Aí eu tô sendo enfática, tá? É isso mesmo que eu tô falando. Ele vai colaborar com 5% do negócio, entendeu? Com 5% do resultado do todo. Aí eu te pergunto, tu acha que vale a pena investir essa grana para conseguir um resultado de 5%? Eu, Raquel, acho que não. Eu acho que tem outras coisas que eu prefiro investir do que comprar um gel redutor. Eu prefiro ter um programa de treinos muito bem elaborado, eu prefiro ter um programa de alimentação bem elaborado. Essa é a minha preferência, porque é isso que vai gerar resultado. Não adianta, gente. Vocês podem escolher o procedimento estético que vocês quiserem, ou até o gel redutor aí. Nada vai te fazer queimar gordura como a alimentação e como o exercício dirigido do jeito que eu tô falando para otimização hormonal. Digamos que tu tem algum resultado no procedimento estético de queimar um pouquinho de gordura. Não existe nada de procedimento estético que te faça ganhar massa muscular. Então, tu vai picotar, de ir lá no procedimento estético, perde tempo, vai e volta, usa o gel redutor em casa que dá 5% de resultado. Eu não investiria.
né? Eu não investiria, eu não acho que vale a pena eu botar o dinheiro nisso. Eu prefiro 1000 vezes pegar o dinheiro que eu investiria num gel redutor e, como eu falei, comprar um programa de emagrecimento, não só de emagrecimento, né? Um programa de exercício que me traga resultado de definir, ganhar massa muscular, ganhar bumbum, coxa, deixar o braço definidinho, afinar a cintura, definir a barriga, ter um programa de alimentação direcionado para isso que eu não passe sacrifício. Num segundo momento, eu optaria por uma suplementação direcionada e, por último, escolher um gel redutor. Então, te pergunto aí, tu acha que vale a pena investir? Eu preferiria gastar o dinheiro de um gel redutor numa guloseima fit maravilhosa e comer uma coisa várias vezes na semana, comer um chocolate gostoso, comer um docinho fit gostoso. E não é porque é fit que é ruim, tá? Vai ser gostoso igual. Então, qual é a tua opção? Me conta aí. Tu prefere investir no gel ou tu prefere fazer outras coisas antes que te sobra dinheiro e que tu possa dar um passo e investir em outras coisas que façam realmente diferença na tua vida? Qual é a tua conclusão? Me conta aí se tu acha que é válido, na tua opinião, diante dessa linha de raciocínio que eu passei, se é válido tu investir no gel redutor. Eu não invisto. Então, eu prefiro economizar e ter muito mais resultados com menos dispendido de tempo e de energia, de custo emocional, né? Vamos lá. Eu prefiro investir em coisas que me tragam resultado. E não inventaram pílula milagrosa ainda. Nem para suplemento, nem cremes, nem procedimentos estéticos. Tem que sim usar um programa de exercício, tem que sim fazer uma alimentação. E o resto é o resto, vai contribuir com um pouquinho só. Mas que não deve ser a prioridade. Me conta aí, tu usa gel redutor? Tu acha que alguém vai gostar de escutar o que eu tô falando aqui, que vai fazer diferença na vida dela? Marca ela aqui, compartilha esse vídeo, mostra isso pra ela, mostra pra alguma amiga, familiar, enfim, pra quem tu achar que isso vai te ajudar. Já falei isso no Insta, não sei se tu me segue no Insta, é Raquel Quartiero. No YouTube tem um monte de vídeos que eu falo também sobre isso, na minha fanpage tem um monte de vídeos. E se tu quiser um programa que vale a pena, vai lá, programa Barriga de Sonho. Tá curiosa pra saber? Vai lá conhecer. www.barrigadesonho.com.br. Bom, um beijo. Espero saber de ti se o gel redutor funcionou para ti ou não, ou o que tu acha. Se tu acha que o custo-benefício dele, o investimento que tu faz para os resultados que tem, na tua opinião é válido. Me conta aí. Um beijo.